todos. É com grande prazer que nós nos encontramos novamente para fazer mais um estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler, em princípio, esse livro, uma mensagem desse livro Lampadário Espírita, sob o título de Desobsessão. Se desejas ajudar aqueles que se encontram sob as vigorosas tenazes da obsessão, mergulha o espírito nos sublimes rios da oração, donde vertem as claridades consoladoras da paz, a fim de que não desfaleçamos no empreendimento almejado. Lidar com obsessos e obsessores, é tarefa sacrificial que demanda paciência e humildade como normativas disciplinantes. Nem sempre conseguirás lograr resultados imediatos. Mister se faz confiar na divina providência e insistir. O que te possa figurar como libertação não passará muitas vezes de pausa para recidiva mais cruel, mais avassaladora. Um coração tranquilo e uma conduta reta devem oferecer-te bases de segurança para que te não enleies nas teias sutis e perigosas em que se enrodilham algoz e vítima em processo de resgate e punitivo. Diante de obsidiados, não consideres apenas o problema do encarnado. O companheiro sofredor cuja aflição te punge o coração sensível é alguém que a consciência da lei alcançou. É imprescindível considerar a questão pelo ângulo do desencarnado. O cobrador de agora é o lesado de ontem, imantados por necessidade evolutiva, jornadeiam ao longo do tempo em processo recíproco de ajustamento psíquico. Não penses no perseguidor como quem da enfermidade enxerga apenas a chaga purulenta a tresandar miasmas. Nem pretendas penetrar as raízes profundas da animosidade a pretexto de elucidação. Unge-te de compaixão e ajuda a ambos, espíritos sofredores que são, em estreito comércio de dor. Se doutrinas os desencarnados nas experiências de assistência psíquica, ou se aplica passes nos enfermos, morigera-te e mantém-te o espírito pacífico. Em silêncio, distende bondade, compreendendo que todos, por enquanto, raríssimas exceções, somos espíritos endividados em batalha redentora. Invariavelmente, o problema da obsessão é quesito atormentante do obsesso. Para que a paz assome a mente aflita sob vergastadas incessantes, faz-se necessária a cooperação do próprio obsidiado, que se deve dispor à renovação das paisagens íntimas com mudança de atitudes, norteando-as para as linhas diretivas e salutares do Evangelho. Serenado o processo obsessivo, raramente está liquidado o compromisso negativo. A interferência divina não anula débitos, pois que exige do convalescente espiritual o atestado por atos de trabalho edificante em prol da paz geral. Indispensável, portanto, a atuação direta do paciente em exercício de amor e luta, arrebentando amarras e desatando nós que o vinculam à retaguarda. A simples contemplação do medicamento não confere saúde ao paciente. A água cristalina a regular distância da plantula não lhe concede alimento vitalizante. A prece intercessória não resolve todas as distonias daqueles que pretendemos ajudar. Assistindo atormentados espirituais, acende a lâmpada da esperança, mas oferta também o combustível do conhecimento espírita para que a diretriz esclarecedora conceda segurança
na libertação do espírito comprometido. Em qualquer mistério de desobsessão a que te apliques, não esqueças de que eles, os que te ouvem, seguirão os teus passos sem que os vejas, sem que os ouças, vendo-te e ouvindo-te. Quase toda obsessão de hoje começou ontem. Pede ao perseguidor a dádiva do perdão e ao perseguido solicita a concepção do amor e do trabalho luarizantes como prova de identificação com o bem. Considerando os atormentados na senda humana por onde segues, lembra-te de Jesus. Ele não se impôs a ninguém, não pretendeu transformar ninguém num só golpe. Semeou a sua mensagem de amor, amando sem queixas e sem imposições de qualquer natureza, espalhando através da renunciação aos gozos terrenos as bases da felicidade e da paz. E diante dos obsidiados, amando perseguidos e perseguidores, lecionou misericórdia, libertando os obsessos dos seus obsessores, dizendo-lhes, porém, com segurança e sem qualquer retórica, não tornes a pecar, como afirmar que a saúde é bem que nasce no coração e se expande estuante por toda a parte. Graças a Deus. E diante dessa belíssima lição, em que nós vamos ler o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o subtítulo é Os Inimigos Desencarnados, nós temos um vasto material para reflexão, para que nós possamos perceber como é que nós estamos nos conduzindo na vida. Porque somos espíritos milenares, imperfeitos, rebeldes e indisciplinados, mas que estamos aqui com a oportunidade de refazer a nossa história de uma forma diferente. Então, que nós aproveitemos todos os conselhos que a espiritualidade nos traz, através de Jesus, através dos bons espíritos que aqui estiveram entre nós e tiveram suas lutas, mas conseguiram vencê-las. Então, que a gente agora eleve o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, pedindo a Ele que nos inspire e nos intua para que nós possamos compartilhar com os nossos companheiros na tarde de hoje este Evangelho sublime que nos traz, sim, o remédio para os nossos espíritos doentes, que nos traz a condição de melhorarmos a nós mesmos e melhorar aquilo que está em torno de nós. E assim, Senhor, que seja em Teu santo nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses bondosos e generosos amigos espirituais que nos assistem, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao nosso estudo da tarde de hoje. E aí ainda a gente vai lendo uns pedacinhos e vamos fazendo o complemento daquilo que nós entendemos. Então, como eu disse, é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o subtítulo, Os Inimigos Desencarnados. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então a gente percebe que todos estamos internados neste grande neste planeta, não neste grande planeta, bom, ele é grande, neste grande planeta que é a Terra, que é a escola, que é o hospital e que é a penitenciária de nossos espíritos, porque nós somos devedores da lei. Ninguém está impune. Todos nós temos culpas. Todos nós trazemos os nossos inimigos do passado, aqueles a quem tiramos a esperança, tiramos a crença em Deus, tiramos alguma coisa também de material, e ele com certeza vai nos perseguir. E aí a gente percebe que a lei de ação e reação, ela é para todos. Deus não privilegia ninguém. Deus dá, sim, os recursos para que cada um aproveite, possa fazer melhor. Nós temos que olhar os nossos
inimigos do passado, ali como diz a lição dos obsessores, como irmãos nossos, que hoje estão doentes, mas nós também somos doentes. Doentes do corpo, doentes da alma, e estamos aqui em processo evolutivo, porque é o caminho que vamos percorrer todos nós. Aí a gente pensa, hoje a gente fica às vezes horrorizada com determinadas notícias nos jornais. Mas nós que estamos na doutrina espírita, que sabemos o que acontece com as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e sentimentos, a gente tem conhecimento disso, mas eles não têm. Aí fiquei me lembrando que quando Jesus estava na cruz, ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, é um momento que a pessoa está equivocada, não conhece essa lei. A gente traz na consciência essa lei, mas nem sempre a gente deixa a nossa consciência nos alertar. Então, vamos compreendendo que todos nós estamos em processo de caminhada para nos melhorar, para podermos conviver com aqueles a quem são os nossos desafetos, né? Porque a gente sabe que dentro do nosso próprio lar, na nossa própria família, nós temos aqueles a quem nós prejudicamos e que hoje nos cobram de uma maneira incisiva, né? Aí a gente percebe que quando o homem compreender que ele está causando mal a ele mesmo, eu acredito que a humanidade estará um pouquinho melhor. Porque todos nós somos filhos de Deus e Ele nos ama. Como eu disse anteriormente, Ele não privilegia ninguém, mas Ele dá oportunidade. Agora, se a gente não sabe aproveitar, nós é que iremos sofrer com tudo isso, né? E aí a gente sabe também que esses homens que estão no caminho do mal, que estão tirando o sossego, que estão tirando a esperança, que estão tirando tudo dos seus irmãos, um dia eles retornarão e passarão pelas mesmas dores. Não tenhamos dúvidas. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com o seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior. Então, a gente não deve. É interessante que a gente sempre fala que quando a gente percebe um obsessor, a gente deve cansar ele pelas nossas atitudes boas. A gente não tem que ficar degladiando com eles, a gente tem que compreender que ele é um irmão doente. Então, ele está num processo de compreender o porquê da sua dor. E quando ele perceber, ele vai caminhar de uma forma diferente. Aí a gente pensa assim, se eu não tentar entender esse meu irmão, se eu não procurar ter paciência com ele, não procurar ser amorosa com ele, ele vai se irritar e vai estender isso até outra encarnação. Aí a gente pensa, tem muita gente que fala, eu não queria mais ver essa pessoa na minha frente, tomara que aconteça alguma coisa, que ele morra, mas não. Mesmo que ele morra, ele continua com os seus, com as suas ideias, com as suas mágoas, com as suas tristezas. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Aí ele ainda fala, competia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que eu já tinha até adiantado, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio mesmo no além-túmulo. E aí, por consequência, cabia também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática no perdão e a sublime afirmativa do Cristo. Amai os vossos inimigos. Aí a gente pensa, a gente não pode amar o nosso inimigo com a mesma intensidade que a gente ama um amigo. Mas a gente tem que tentar compreender. A gente tem que começar a se analisar. A gente pode fazer da nossa vida uma coisa melhor. A gente pode conviver com os nossos desafetos. A gente pode
conviver com aqueles que não pensam como nós, porque todos nós estamos no caminho. Aí lembrei-me eu, durante os estudos que eu estava fazendo, de um trabalho na mesa mediúnica, em que o espírito veio muito bravo, muito revoltado e dizia que não ia perdoar. Aí eu comecei a conversar com ele, mas de vez em quando tem espíritos que não adianta você ficar falando e ele rebatendo aquilo que você fala. Aí elevei o meu pensamento a Deus, nosso Pai, e comecei a rezar a oração do Pai Nosso. E quando chegou naquela parte de perdoa os nossos inimigos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ele se virou para mim nessa hora e falou, então você está pedindo perdão por essa pessoa que me causou a dor e me prejudicou de alguma forma? Eu falei assim, sim, nós podemos fazer isso. Quando nós temos o desejo de auxiliar, a gente pode pedir a Deus que perdoe esses desafetos. Porque, na realidade, todos nós estamos debaixo de uma lei que é lei de corrigenda. Aí a gente pensa, Deus castiga? Não! Deus aproveita essas situações para que a sua lei se faça. Não é a história do olho por olho, dente por dente. Não, a gente não está mais nessa. Mas quando há necessidade disso, Deus usa até com o nosso próprio inimigo, que nós nos acertemos com a lei. Porque essa é o objetivo. É o objetivo de nós nos darmos melhores e nos compreendermos e nos tolerarmos, né? E ele ainda fala, não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. Lembra que eu falei que o espírito não queria escutar nada? Aí ele fala, de um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Então, é nessas pequenas atitudes. Quando a gente estiver assim, achando que a gente está debaixo de uma obsessão, eu acho que a gente deve se recolher num canto, como a gente faz quando vai fazer as nossas orações, e pedir, Senhor, se eu causei algum dano a esse meu irmão, que ele possa me olhar de outra forma, que ele não me veja como no passado, quando eu fui o algoz dele, quando eu o prejudiquei, quando eu lhe causei um mal, mas que o Senhor nos dê a condição de vibrar em amor por esse nosso irmão, para que ele compreenda que todos nós estamos, sim, aproveitando as oportunidades que o Pai nos dá para que a gente se melhore, para que a gente se ame, para que a gente se entenda. E ele ainda fala que não é alguém tão perverso que não tem boas ações. E a gente sabe que aquele que é o inimigo da sociedade, ele tem uma mãezinha que vela por ele, que sofre com as atitudes dele e que procura amá-lo com todo o seu amor, porque ela está num processo de compreendê-lo e de educá-lo. Mas quantas vezes a mãe faz tudo pelo filho e o filho mete os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer? Mas aí a gente tem que pensar, todos nós estamos neste planeta para melhorar, para tirar esse ar insalubre que nos rodeia, para que o mal se dissolva. E como a Marilda estava falando na palestra dela da semana passada, é um momento em que a Terra está passando pela transição da separação do joio do trigo, onde todos nós estamos em processo de dor, sim, para que a gente aprenda a ser melhor, a construir um mundo melhor, porque esse é o processo que Jesus nos deu como uma ferramenta para burilar os nossos espíritos imortais. Aí ele ainda fala, com as más ações se irrita o inimigo. É então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Lembra que eu falei que quando a justiça de Deus se faz, que nós seremos sim, a gente pode aplicar essa lei do olho por olho, dente por dente.
Porque se nós não perdoamos, nós vamos sofrer até que isso aconteça. E vamos passar então ao item 6. Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão expostas e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Então, se nós ainda não somos bons, não fazemos todo o bem que nós aprendemos através de Jesus, como é que a gente quer que as coisas se modifiquem? E aí a gente sabe também que quando nós temos uma dívida com a lei, os obsessores se aproveitam, porque a invisibilidade a gente não vê, eles nos pegam pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos afetos, para nos incomodar. Quando eles não conseguem nos alcançar, eles fazem isso. Mas não vamos pensar que eles estão errados, porque na realidade eles estão diante de uma grande dor. E essa dor é dele. E só quem pode dar o peso dessa dor é ele mesmo. Então ele atinge as pessoas dessa forma. E aí a gente percebe aquele traficante, aquele que pratica o mal, ele já tem uma determinação no mal. Quando ele despertar para o grande mal que ele está fazendo ao seu próprio espírito, ele pode até chegar mais cedo ao plano espiritual superior antes da gente, que temos todo o conhecimento da doutrina, temos todas a disciplina do espírito para que se melhore, para que seja melhor. Então, vamos fazer isso. Portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Então, se a gente tem paciência com aqueles que nos obsidiam, os encarnados, mais paciência, mais amor a gente tem que ter para com os espíritos desencarnados. Porque a gente sabe que invisibilidade não é ausência, mas é o espírito que está cobrando. É o espírito que está doente. E se nós percebermos, nós também estamos doentes. Porque muitas vezes a gente faz questionamentos. Por quê? Por quê? Tudo tem uma razão de ser. Como costuma dizer André Luiz, ninguém está no lugar errado, todos estão no lugar certo, passando pelas vicissitudes, passando pelas dores que são necessárias ao nosso crescimento. Então valorizemos a vida. Aproveitemos, estudemos bastante a doutrina espírita para que a gente possa, sim, ser cada dia melhor, que a gente possa fazer todo o bem possível aos nossos semelhantes, principalmente aos desencarnados. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaciguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. Aí o Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos que ainda não estão despojados dos instintos materiais. Aí lembra que eu falei? Não é porque a gente morreu que a gente vai ser diferente. Nós vamos continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com os mesmos sentimentos e agiremos como espíritos que somos. Só perderemos o quê? O corpo de carne. E que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade. Então nós temos que ter a caridade para os nossos semelhantes, principalmente com aqueles que às vezes estão até nos cutucando. E aí a gente vai até falar uma coisa. Na realidade, os obsessores, eles nos fazem caminhar mais depressa, porque eles nos cutucam nas nossas mais caras afeições, e aí a gente pode perceber que todos estamos em processo evolutivo,
que todos estamos no mesmo ideal de servir ao Mestre de uma forma diferente, amando, compreendendo, perdoando e caminhando na vida. E ele ainda fala que a prática da caridade não tem como consequência impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Que esse é o propósito, esse é o desejo de nossos amigos espirituais, que com certeza nos avaliaram para que nós estivéssemos aqui e pudéssemos viver de modo mais pacífico, que nós nos compreendêssemos, que nós nos tolerássemos, que nós tenhamos indulgência, que nós tenhamos compreensão com os nossos semelhantes. E ele fala ainda, é assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidade universais. Então, nós estamos todos em processos evolutivos. Todos nós estamos a caminho da nossa melhoria. E Jesus, quando nos ensinou para que nós amássemos os nossos inimigos, não foi da mesma maneira que amássemos os nossos amigos, mas que nós o compreendêssemos, para que nós pudéssemos oferecer o nosso perdão e o nosso carinho, e que nós pudéssemos cada dia estarmos melhores. E se a gente quer paz, se a gente quer amor, se a gente quer compreensão, é a partir de nós mesmos que nós vamos ter todas essas atitudes. Porque o bem, ele está aí para nos auxiliar. Nós é que temos que estar ativos, atentos e façamos a nossa parte com muito amor e com muito carinho. Porque Deus não violenta ninguém. Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa aproveitar a oportunidade e fazer um mundo melhor. Sim, Deus é nosso Pai e nosso Criador. E Ele nos ama de tal forma que Ele nos oferece todos os dias oportunidades de melhoria. Basta que nós façamos a nossa parte com dedicação e olhemos os nossos irmãos que estão equivocados de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa. Sim, todos estamos a caminho da nossa melhoria. E vamos sim, vamos aproveitar a nossa vida de uma forma diferente. Vamos fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Vamos amar aqueles sim que prejudicam a nós e aos nossos irmãos, porque eles são doentes da alma e eles estão num processo de auto-perdão, de auto-melhoria, de auto-compaixão, que é o que nós temos que ter todos nós. Então, que a gente possa pensar em tudo isso, que a gente possa, sim, olhar os nossos inimigos desencarnados com o mesmo olhar que nós olhamos os nossos inimigos encarnados, porque eles nos afetam de qualquer forma. Então, façamos a nossa parte. Olhemos a humanidade inteira. Pensemos naqueles que causam o mal, a lágrima e a dor nesse momento, que eles estão doentes da alma e eles um dia também serão como nós. Estarão no mesmo processo de libertação de velhos conceitos que trazemos de vidas passadas e fazendo o nosso melhor a cada dia. E por tudo isso, que Deus nos auxilie nessa caminhada, que Deus nos permita que sejamos melhores a cada dia, que Deus nos dê o consolo e a alegria, mas que Ele possa também abençoar e ajudar que a todos os nossos inimigos nos perdoem do mal que lhes causamos, porque esse é o objetivo, é o perdão incondicional, é o perdão absoluto das nossas faltas e das nossas penas passadas. Então agora a gente leva o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo momento do estudo, agradecendo pela sua bondade de nos permitir, Senhor, conhecer essa doutrina que nos liberta, que nos auxilia, que clareia assim a nossa mente e nos dá condição de olhar para a frente, para o alto e para Deus. E que a vossa bondade, Senhor, se estenda sobre todos os nossos irmãos que estão em sofrimento e agonia. E que assim seja, Senhor, em teu santo nome, em nome de nossa Mãe Santíssima,
Em nome dessa espiritualidade generosa que nos assiste, em nome dessa direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar este pequeno estudo do nosso Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E que a bondade do Pai se estenda sobre todos. Um abraço a todos, graças a Deus.